Olá, obrigada por assistir ao Alagoas em Pauta. Essa semana nós vamos falar sobre dor. Todos nós sentimos dores, são reações naturais do nosso organismo. Mas viver com dor é normal? Não, claro que não. E, infelizmente, isso é uma síndrome que chamamos de fibromialgia. Cerca de 2% da população brasileira e 5% da população mundial sofrem de dor crônica, que interfere no sono, no humor, na qualidade de vida e até na vida profissional das pessoas. Para nos explicar melhor o que é a fibromialgia, sintomas e tratamentos, vamos receber a doutora Sandra Correia, especialista no assunto. Não saia daí. A gente volta já. Olá, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Hoje a gente vai conversar sobre uma síndrome que atinge 5% da população mundial e 2% da população brasileira, que é a fibromialgia. Você certamente conhece alguém que sofre dessa síndrome ou já ouviu falar e sabe que a fibromialgia causa muita dor. E para a gente conversar sobre tratamentos, sobre diagnósticos e outras coisas mais, vamos conversar com a doutora Sandra Correia. Doutora Sandra, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Doutora Sandra, a fibromialgia é uma doença invisível, né? E muitas vezes mal compreendida porque ela vem acompanhada de dores generalizadas e crônicas, né? E hoje a gente tem um dado aqui que é considerada a segunda causa mais frequente de consultas médicas com reumatologistas, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia. E entre 9% e 26% dos pacientes que estão com problema estão afastados do trabalho por incapacidade provocada pela dor. Como a gente consegue identificar alguém com fibromialgia, fazer esse diagnóstico? A fibromialgia, chamada síndrome fibromiálgica, né, é uma doença crônica que está relacionada com a percepção e sensibilidade da dor. O nome fibromialgia vem porque antes da gente ter essa percepção, saber nessa alteração na nível celular, a gente percebia as pessoas como se fosse uma fibrose no músculo. Então, fibro de fibrose, tá? Sim. Mio de músculo e algia de dor. E ficou sendo caracterizada assim, só dor e como é que chama, contratura muscular. Mas hoje a gente sabe que a fibromialgia ela não vem apenas com isso. Ela vem tanto com a alteração da percepção da dor, ou como um mecanismo de controle da dor que nós todos temos. Então, a pessoa percebe mais dor e tem menos controle sobre essa dor. Além disso, ela vem com alguns outros sintomas, que desde bexiga irritável, síndrome do intestino irritável, insônia, irritabilidade, né, cansaço, a fadiga é um sintoma muito comum. O grande problema da fibromialgia é porque é uma doença que ela não se apresenta nos exames clínicos, exames laboratoriais nem de imagem. Então, é um diagnóstico puramente clínico. Então, é aquele paciente que a gente chama de shop, né? De medical shop. Ele vai para doctor shop, ele vai para vários médicos com a mesma queixa de dor, fadiga, tudo isso e sem nenhum exame que possa comprovar o que ela tem. Então, assim, a percepção é muito grande da dor e parece psicológico, né? Parece, mas ela não é uma doença psicológica, ela é uma doença da alteração dos nossos neurotransmissores. Todo ser humano ou todo animal tem os neurotransmissores que são relacionados com a nossa sobrevivência. Então, assim, se nós estamos estressados ou estamos ameaçados de vida, então nós liberamos um neurotransmissor chamado noradrenalina, que vai fazer a gente ter frequência cardíaca aumentada, vai fazer com que a gente possa correr ou possa lutar. Só que a fibromialgia ela tem uma alteração nessa percepção, nesses neurotransmissores. Então, é uma pessoa que está o tempo todo em alerta. Então, ela libera muito adrenalina, uma pessoa que vive muito estressada, né? Assim, o físico dela e o psicológico. E as substâncias que são relacionadas, ou os neurotransmissores que são relacionados com o nosso bem-estar,
que é a serotonina, as endorfinas, elas não são usadas, elas não estão ali para agir. Então, é uma pessoa que vive em estado de alerta frequentemente. Então, Nossa, muito cansativo, cansativo. né? E uma das queixas maiores mesmo é a fadiga mesmo, além da dor. E a falta de, que eu digo, de entendimento, né? É uma doença muito estigmatizada. Então, a pessoa sofre porque chega ao consultório e diz: doutora, a minha filha disse que não está vendo a minha dor, né? Por que eu reclamo tanto de dor? Aí vai desde os parentes, aos colegas de trabalho, né? Sim. Então, impacta tudo, toda né? a É vida. como a depressão, que as pessoas dizem, é frescura, não tem nada, vai se divertir, levanta dessa cama. E a gente sabe que nem sabe quem veio primeiro, né? Geralmente a fibromialgia está muito relacionada com o transtorno depressivo. Aí, então a gente fica o ovo, a galinha. Quem chegou primeiro? A fibromialgia que causou a depressão que levou à fibromialgia. Então, assim, é muito frequente porque o mesmo local que nós processamos as nossas emoções é o mesmo local que nós percebemos também a dor, né? Que não é só a dor, é o sistema de relacionamento, é o sistema límbico, é o sistema da afetividade. Então, a pessoa tem dor crônica, e aí uma pessoa que fica o tempo todo sofrendo pela dor e, ao mesmo tempo, ela fica com dificuldade desse relacionamento, com essa energia vital, né, pela vida. Porque com dor, como é que você vai viver bem? Né? Como é que você vai sorrir? Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai ser uma pessoa que vai conseguir interagir sentindo dor? Sentir dor é uma coisa muito desagradável. Desagradável. E principalmente uma dor que a gente chama agora, na realidade, a gente está tentando mudar até o nome, porque fibromialgia é um nome muito estigmatizado, né? Então, a Sociedade Mundial para Estudo da Dor, até a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, estão tentando colocar um novo conceito na fibromialgia, que é chamada dor nociplástica. Porque é uma alteração, como eu já falei, da percepção e da modulação do controle da dor. Então, é assim, o cérebro fica o tempo todo interpretando até estímulos que não são dolorosos como dor. Aí, querendo mudar o nome para justamente evitar estigma, porque quando você faz o diagnóstico, quando alguém chega no ouvido daquela paciente e ela percebe que está com fibromialgia, ela por si só já tem aquele impacto, né? Já recebe assim. E a gente vê assim que alguns colegas, né, algumas especialidades, assim, porque é difícil você lidar com uma paciente que tem dor crônica, né, com uma pessoa que tem dor crônica. E principalmente a fibromialgia. Então fica aquela situação. Você tem fibromialgia e vai viver a vida toda com dor. Aí é uma dificuldade muito grande, um sofrimento, né? Porque não é só a dor, vem aquele sofrimento de uma doença crônica, doença sem resolutividade e é dor o tempo todo. O médico se sente incapacitado porque ele consegue, né, até hoje, pelo menos até o dia de hoje, as pesquisas avançaram, mas não avançaram completamente para chegar na cura, né, da doença. E a pessoa também que recebe esse diagnóstico, ela fica muito assustada. Fica assustada e fica, né, limitada. Triste, né? Por isso que você disse que você não sabe quem chega primeiro, se é a depressão ou se é a fibro. Mas quem está com esses sintomas, por exemplo, deve procurar um clínico geral ou ir direto a um reumatologista? O que a senhora sugere? Na realidade, eu acho que a gente tem uma formação acadêmica, médica, mas assim, como dor sendo apenas um sintoma de defesa, né? A dor é um alerta, né? Poucas pessoas nascem no mundo com alteração genética que não percebe a dor. E elas são pessoas que têm uma sobrevida muito curta, né? Com alteração pouquíssima. Porque você não sente dor de nada, não sente queimar, não sente, né, cortar, não sente... Então, assim, a gente ainda tem, de certa forma, um preconceito até na interpretação da dor, né? Porque acredita que a dor é só um sistema de alerta. Então, a dor ela não pode passar mais que aquilo. Então, existe realmente esse preconceito até na formação acadêmica. Lógico que nós estamos cada vez mais, assim, com todos os estudos e com
com os sinais clínicos, aperfeiçoando mais, pelo menos, esse entendimento, né? De acolhimento da paciente. Da pessoa. A gente tem a especialidade hoje, a área de atuação em dor, que é uma área de atuação de algumas especialidades. Eu sou da anestesiologia, mas tem neuro, tem reumato, tem vários fisiatras, né? Vários colegas, né? Que fazem esse atendimento. E tem também, assim, o próprio clínico. Na realidade, o que se tem que ser feito, assim, é aquela percepção. Geralmente, essas pacientes são diagnosticadas mais pelo reumatologista e pelos ortopedistas. Porque como elas têm dor musculoesquelética, né, sensação de dor no músculo, de ombro, cervical, lombar, então elas tendem a primeiro procurar esses colegas, né? Aí é a porta de entrada, mas realmente é uma grande dificuldade. Mas não é só aqui no Brasil, não. Isso é no mundo todo. Né? É uma característica da doença. Da doença. A média de diagnóstico é em torno de 8 anos, né? Muito tempo. Nossa. Muito tempo, né? De dor. Até fechar o diagnóstico, né? É porque não vai deixar ela ter, por exemplo, não quer dizer que a paciente tem fibromialgia, ela não tem a tendinite que ela está reclamando, a dor no ombro, ela tem. Só que a fibromialgia, como é uma percepção maior, então ela tem um sofrimento maior por conta da dor. Então fica aqueles diagnósticos, tem artrose, tem as doenças mesmo que causam dor, mas não vem só com dor, ela vem, como eu falei, com aquela, com a síndrome, né, que é a fadiga, aquele sono não reparado. Todo ou é numa parte do corpo? Ou nos dois, assim? Teve uma época que a gente fazia o diagnóstico através de alguns pontos, né? Porque a Associação Brasileira, eu acho que a Americana de Reumatologia tinha feito um diagnóstico com os pontos, que eram os pontos que a gente apertava e fazia esse diagnóstico. Só que hoje, a gente não faz mais só nesses pontos, né? De dor. A gente percebe, como eu falei, essas alterações, com algumas características mesmo clínicas. A primeira é a dor crônica, a dor generalizada, a dor com mais de 3 meses, com fadiga, o sono não reparador, ela dorme, não descansa, acorda mais cansada, que aquilo pode acompanhar, como eu falei, de síndrome do intestino irritável, a bexiga, urgência miccional, que é urinar rapidamente, vem com a irritabilidade e a depressão. Então, existem os sinais clínicos, né, dessa... Aí a dor, ora, ela pode ser só uma dor de cabeça, pode ser uma dor toda generalizada, pode ser uma lombalgia, mas o que faz o diagnóstico é todo o conjunto, né? Da percepção da dor. E geralmente é uma dor muito indefinida. É uma dor assim, eu tenho dor no corpo todo. Ela diz, tem dor da ponta do cabelo até a ponta dos pés. Então, assim, uma dor muito. Assim, uma característica muito. Porque a dor é um sinal, né? Como você falou, é um sinal vital que tem alguma coisa errada ali. Naquele ponto. E quando você diz que você está com dor no corpo inteiro, né? Então a pessoa se fala, poxa, meu Deus, a pessoa está toda doente. E não é o caso, porque é uma característica da doença mesmo, né? A dieta influencia na fibromialgia, doutora? Tem algumas, hoje em dia, sim, a gente com alguns estudos mostrando que até as características genéticas, né, a gente está vendo que algumas pessoas têm uma alteração maior, tem uma, como é que eu diria, uma sensibilidade maior a ter o gatilho da fibromialgia, né? Porque ela pode ser desencadeada por qualquer fator estressante, qualquer virose, principalmente as arboviroses, dengue, zika, chikungunya, agora a Covid-19 também, estresse físico, psicológico, ou aquele estresse contínuo, né? Passou muito tempo sem dormir no trabalho, ou ficou psicologicamente, perdeu uma separação, perdeu o emprego, tudo isso pode ser o gatilho para desencadear a fibromialgia. Né? Mas a gente está vendo que tem algumas pessoas que têm mais facilidade de ter esse gatilho ativado. Tá? Entendi. Tem algumas pessoas. É mais comum nas mulheres mesmo, né, do que os homens, a proporção de 2:1. E a alimentação, a gente tem, assim, rico em carboidratos e tudo, porque nos estudos, o único que a gente vê assim, efetivo de tratamento é atividade física. E atividade física aeróbica. Aeróbica, né? Não é musculação. A musculação está inclusa, como pilates e tudo mais, a aeróbica é considerada a atividade que a gente chama de nível A, de evidência de tratamento. Só que aquela paciente, né, que ela
aquele movimento para caminhar ou para fazer hora, porque é muito difícil, porque ela também tem a fadiga, né? Tem a fadiga. A fadiga que é o que ela diz, doutora, eu quero fazer, mas eu não consigo fazer. Aí a gente começa com uma atividade de propriocepção, de força, pode ser um pilates, uma musculação, mas a gente tem que entender que é uma doença que atinge todas as camadas sociais, né, e culturais. Então a gente percebe também assim, eu não vejo assim diferença socioeconômica. Então está na classe, né, está nos seres humanos, todos, né? Principalmente como eu falei, mulher, né? Eu acho que acredito que a mulher tem muito mais enfrentamentos e ela tem mais facilidade de ter o gatilho da fibromialgia. É porque nós somos uma bomba hormonal, né? Também, né? A gente tem... As mulheres são uma bomba hormonal. Então eu acho que os hormônios têm muito a ver com esses gatilhos. Também, dependendo, né? Do seu momento de vida, da sua sensibilidade. Se você perdeu o emprego, você está preocupado com o dinheiro, perdeu um ente querido, se separou, enfim. Isso tudo são gatilhos. São gatilhos. Né? E juntando com os nossos hormônios, que passeiam pelo nosso corpo ao longo do mês, uns mais altos, outros mais baixos, aí acho que quem já tem a tendência a desenvolver... A gente está vendo isso, né? Ela chamou muita atenção a fibromialgia há alguns anos, quando a Lady Gaga não veio ao Brasil, foi fazer um show por conta da fibromialgia, né? Foi. E assim... foi que deu aquele choque, né? Deu aquele choque, porque uma mulher daquela ativa como ela, mas que deve sofrer uma pressão absurda, um estresse muito grande, né? Pela quantidade de compromissos. Então, você imagina, ela cancelar um show do porte do Rock in Rio por causa da fibromialgia, gente... E ela chegou a relatar, né, que até entendia que ela tinha condições, né, de ter um atendimento, uma assistência médica, tudo, né, e mas ficava não muito dá para fazer. Preocupada em relação às pessoas que não conseguiam, né, a ter o diagnóstico nem o tratamento. E artista entrega, né, se você não está inteiro ali, melhor também que nem se apresente. Eu acho que foi até generoso da parte dela fazer esse tipo de coisa, né? Existem tratamentos paliativos para diminuir a dor, como acupuntura, fisioterapia, pilates, yoga? Olha, tudo que for que possa ajudar, né, a administrar melhor, ter o controle dessa dor é importante. A acupuntura tem uma melhora muito grande, mas assim, eu vou falar assim, é uma percepção minha, mas não sei se é uma percepção, eu não vi ainda. Os estudos são muito conflituosos em acupuntura, né? Porque a acupuntura é uma terapia que ela precisa muito da intervenção do médico. Então é difícil a gente fazer um estudo que chama duplo cegos, randomizado, sem ser um estudo totalmente isento. Mas é uma indicação para as pacientes da acupuntura, eu percebo que há um relaxamento muscular, melhora a qualidade do sono e muitas vezes com isso melhora da dor. Mas existe alguma porcentagem pequenininha que não tolera, porque ela tem também o que a gente chama de hiperalgesia, quer dizer assim, aquela pessoa, se você estimular muito os pontos de acupuntura, ela vai ter mais dor do que outras pessoas, e é muito comum na paciente fibromialgica. Nossa. Aí, às vezes, assim, eu indico que quando a paciente começa a relatar, eu peço para fazer um repouso. Agora, tem paciente que faz acupuntura tranquilamente, melhora muito bem. Tem umas que tem que ser intervenção medicamentosa, existe no mercado hoje umas medicações específicas para fibromialgia, né, que são prescritas, mas tem aquela tolerabilidade, aquela variabilidade de paciente, mas consegue melhorar, tem um controle melhor da dor. O que eu geralmente indico, assim, é uma paciente que tem que ser tratada por vários profissionais. Não é só uma um equipe médico, multidisciplinar, né? Aí tem que ser. O psicólogo é importante, né? É bom para ela também, né, ter a sua percepção, por que ela está com aquela dor, o que foi que fez, né? O gatilho e tudo, porque já melhora bastante, né? Quando você tem essa percepção, né? Atividade física, que é importante, mas não se pode fazer uma atividade física sem um profissional que e com dor também, né? Que oriente para não causar
causar mais dano, né? O sistema musculoesquelético, e a fisioterapia, acupunturista, tudo isso. Então, assim, é uma doença que ela requer um tratamento multidisciplinar, por isso que é uma doença difícil também, porque ela tem um custo, né? Ela é cara. Cara. Acaba sendo cara, né? E, por exemplo, quem está nos assistindo e se identificou e acha que está com fibromialgia, existe algum tratamento pelo SUS gratuito para atender a essas pessoas? Olha, a gente, assim, não tem um programa específico, né, para atendimento da fibromialgia, mas a gente tem aqui em Maceió, no Pan Salgadinho, a acupuntura, né? A gente tem os acupunturistas que ajudam muito, eu acho que também é importante. Tem a parte, o reumatologista. O que eu indico é o seguinte, vai o médico do bairro, porque a acupuntura precisa de uma triagem, ser solicitada pelo médico, né? O médico solicitou, aí vai no bloco J do Pan Salgadinho, que é um bloco específico, tem a homeopatia, tem a acupuntura. No bloco J, um serviço de acupuntura, e coloca a pessoa na lista e a pessoa vai ser chamada para ser atendida. E aí eu acredito que assim, que é uma terapia que vai contribuir muito para adicionar um tratamento a essa paciente. Ótimo, a gente vai colocar aqui, tá, o telefone do PAN para as marcações. Bota o bloco J. Bloco J, né? Bloco da acupuntura, né? Porque fica melhor. A pessoa tem que ir lá para fazer a marcação. Então não adianta ligar, tem que ir lá para fazer a marcação no bloco J do Pan Salgadinho. Né? Isso é importante a gente popularizar e divulgar. A acupuntura é um tratamento muito eficaz, não só para fibromialgia, para muitas outras doenças, né? Dor, ansiedade, alguns outros transtornos. Até como um tratamento para obesidade, diabetes, tudo, né? Ela tem uma indicação muito boa para ter, assim, umas mais de 20 patologias, doenças, né? Que a Organização Mundial de Saúde preconiza a acupuntura como um tratamento principal. Isso é, assim, de um valor muito grande para quem não tem acesso a médicos particulares e está sofrendo com essa dor, né? Eu acredito que agora tem uma luz, né, para entender o que está se passando com ela e tentar achar uma solução, pelo menos algo paliativo que diminua isso, né? A Covid-19 piorou os casos de fibromialgia em quem já tinha. Quem já tinha piorou, né? Piorou bastante e vai desencadear em muita gente, né? Porque a gente está vendo isso. Mesmo quem ainda não tem. Vai ser uma das sequelas, né? Porque eu tenho visto muita dor neuropática, assim, aquela dor mais localizada, mas tenho visto muita fadiga pós-Covid, aquela sensação de sono, fadiga, de cansaço, como se a pessoa estivesse com a virose o tempo todo. Entendi. Entendeu? Aquele mal-estar, né? É uma das características da Covid. E foi feito um estudo que realmente vai aumentar consideravelmente, né? Uma delas são as dores crônicas mesmo pós-Covid. Gente, complicado. Você vê que o Covid, ele é complicado, não é uma doença só respiratória, é uma doença sistêmica. Né? Que dá no corpo inteiro. E algumas pessoas, dependendo do seu organismo, pode afetar uma coisa, pode afetar outra, ou, se Deus quiser, fica só naquilo mesmo, no assintomático e pronto. Tem algumas pacientes minhas que estavam no controle bom da fibromialgia, que estavam com medicação, fazendo atividade. Porque até o isolamento também, né? Provocou, assim, ela deixar de fazer... A gente ficou sem fazer exercício, nem poder dar uma caminhada a gente podia, né? Então, assim, elas pioraram bastante, né? Com pós o Covid. As que tiveram, com certeza, as dores aumentaram muito. E as que não tiveram a Covid, assim... pelo menos não foi diagnosticado, né, clinicamente, elas tiveram assim, uma piora disso, do acesso ao serviço de saúde, ao acompanhamento com o médico e tudo. Teve realmente essa... Foi uma das sequelas, né? Uma das sequelas, né? E eu acho que eu já te perguntei, mas eu vou perguntar de novo. O SUS não oferece tratamento para fibromialgia, né? Especificamente, ainda não.
tá? Assim, diretamente não. A gente tem que ser para o atendimento com o reumatologista, né? Mas eu posso solicitar um atendimento com o reumatologista? Pode. Tem reumatologista na rede, sim, do SUS municipal, porque a Maceió é uma cidade municipalizada, né? Então tem um atendimento do reumatologista e eles encaminham para acupuntura, encaminham para fisioterapia e fazem um acompanhamento mesmo, tá? Pronto. Isso é ótimo. É muito importante a gente divulgar isso aqui para quem está em casa sofrendo com dor. Aí para também a gente ter uma divulgação melhor, assim, né, era melhor, realmente, o ideal seria que todo colega médico tivesse essa percepção, né, o clínico que é o primeiro que tem um contato, né, com a paciente. E tem um conhecimento, né, e já começasse a ter esse olhar clínico melhor sobre esses pacientes. Será que isso pode ser uma fibromialgia? É o ideal. Considerar, né? Para não ficar assim, para até chegar o reumatologista, né? É um caminho, né? Não levar esses 8 anos que você falou, porque é muita coisa, muito gente. Tempo, né? Muito tempo para você diagnosticar uma doença, uma síndrome, o que for. É muito doloroso para quem está sentindo. Né? Então, é realmente importante esse recado que você deu para os seus colegas, assim, de passar a considerar a fibromialgia nas possíveis causas daquela, né, daquela dor, né? Daquela dor, daqueles sintomas que o paciente está sentindo, né? Doutora Sandra, quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu que agradeço. É um assunto muito importante que eu já ouvi muita gente comentar, falar, poxa, fala sobre a fíbrio no seu programa, porque é muito doloroso mesmo. E as pessoas sofrem preconceito com a doença. É uma doença estigmatizada mesmo, muito. É uma doença estigmatizada, assim como a depressão. Então, a gente tem que falar sobre ela. É muito importante falar sobre fibromialgia, sobre dor, porque dor, minha gente, não é brincadeira. Se tem alguém reclamando de dor do seu lado, leva a sério. Tem um olhar mais carinhoso sobre Tenha um olhar né? mais carinhoso, mais assim, acolhedor. Acolhedor, a palavra é essa mesmo, né? Não é acolhedor, porque dor não é fácil, gente. Só sabe quem sente. Doutora, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho lá na acupuntura, com o pessoal do PAN Salgadinho. Eu acredito que você consiga ajudar muita gente. Estou à disposição. Muito obrigada, viu, pela oportunidade, né, da gente conversar sobre uma doença tão difícil, né, de controle, de diagnóstico. Mas a gente vai abrindo os canais assim, né, para que essas pacientes elas se sintam acolhidas, né, e perceba que há uma luzinha no fim do túnel, pelo menos para o controle da dor, né, que é o principal. Com certeza. Gente, muito obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta. No programa de hoje, conversamos com a doutora Sandra Correia, especialista em dor crônica, que nos contou como podemos aliviar e conviver melhor com os sintomas da fibromialgia. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!